E aí, meus queridos? Firmeza? Tudo tranquilo? Vamos mais um dia aí, mais uma luta. Cada aula assistida aí é uma aula mais perto aí da aprovação de vocês. 1 minuto, 1 metro mais próximo dessa vitória. Bora lá então? Hoje eu quero falar com vocês aí sobre resolução de exercícios. Na verdade, eu quero resolver alguns exercícios com vocês para te mostrar uma linha aí de pensamento, para te mostrar uma linha técnica de resolução de exercícios de interpretação. Beleza? Vão comigo? Quero falar hoje com vocês sobre a interpretação de charges. Beleza? Então, a charge é uma mistura de um texto verbal e não verbal, muitas vezes, e é cobrado frequentemente aí nessas nossas provas de vestibular, na prova do Enem e afins. Tá? Então, em provas eliminatórias e classificatórias é comum que se cobre aí esse gênero textual. Beleza? Então vamos lá, vamos entender melhor isso. Como é que funciona isso daqui? Primeira coisa é compreender o que vem a ser a charge. Tá? A charge ela é um desenho humorístico, tá? Pode ou não aparecer a legenda, né, o balão, tá certo? Normalmente essa charge ela é veiculada pela imprensa, tá? Tem temas que estão relacionados aí a acontecimentos extremamente atuais, tá? Comporta aí um teor crítico, focaliza por meio de caricaturas as personagens. Então você tem um texto aí que tem por trás dele uma crítica, tá? Com um tema atual veiculado normalmente pela imprensa, beleza? Então isso daí vem a ser a charge. Então, enquanto gênero textual, qual vai ser a função desse texto? A função dele é justamente fazer uma crítica a um tema atual. É isso. Né? Então vamos entender que a charge vai trabalhar dessa forma. E essa crítica ela pode ter várias finalidades. Né? Normalmente vai trazer o leitor a um pensamento aí crítico, né? Que é fazer com que você pense com criticidade. Beleza? Esse aí seria o objetivo da charge. Vamos lá então, vamos entender como é que isso funciona na prática. Olha só, coloquei aqui nessa nossa lista, coloquei lista 1 porque eu disponibilizei duas listas para vocês lá na plataforma. Então, lista 1 referente à semana 4 aí de aula EAD. Bom, primeira coisa aqui, vamos fazer sempre a leitura do comando da questão, certo? Olha lá, a ISPM aqui colocou: a graça da tira se concentra no fato de... Pô, pessoal, todo comando de questão vai trazer para nós algumas expressões que nos chamam a atenção, tá? Então, primeira coisa é sempre ler o comando da questão. Ler o comando, primeira coisa é achar as palavras que são ali importantes, que norteiam realmente a sua linha de pensamento. Nesse caso em questão aqui, dessa situação, você tem aqui a palavra graça. A palavra graça que vai chamar a nossa atenção. Por quê? Quando o camarada fala para nós em graça da tira, ele está falando sobre o efeito de humor dessa tira. Tá? Ele está perguntando para nós, né, o que é que gera o efeito de humor da tirinha. E aí o que nós precisamos entender aqui? Que efeito de humor está relacionado a uma quebra de expectativa. Então vamos colocar aqui, efeito de humor, beleza? Efeito de humor é o que, pessoal? Efeito de humor é quebra de expectativa, beleza? Tranquilo? Então isso é que vai gerar efeito de humor para nós dentro do texto. Tá? Então agora sim, ele quer saber de onde vem esse efeito de humor, de onde vem essa graça. Vamos ler a tira, vamos ler a charge para que possamos entender. Olha lá, a charge aqui fala assim para nós. Como você lida com a passagem do tempo? Tem algum ritual de rejuvenescimento? Aqui, o pássaro menor, o pássaro mais novo, está perguntando aqui para o pássaro maior, né, para um pássaro que é mais velho. Porque o tema da charge já percebeu aqui que, a princípio, né, pela fala desse primeiro pássaro, é a questão da juventude. O segundo pássaro aqui responde: o meu segredo é saber que, aos olhos da Previdência Social, ainda vou ser jovem por muitos e muitos anos. Opa, agora a coisa muda de figura. Você já percebeu aí que a charge que foi publicada aí em 2019 na Folha de São Paulo está fazendo aí uma crítica a essa questão relacionada à aposentadoria.
É a época aqui, ó, 19/1 de 2019, quando a charge foi publicada, essas questões relacionadas aí à reforma previdenciária e tudo mais estavam em alta no país. Então havia ali um grande furor acerca dessa questão. E essa charge foi publicada na imprensa, na Folha de São Paulo. Bom, observe que o pássaro aqui, ao se olhar no espelho, ele sabe que está velho, ele reconhece o seu tempo cronológico. Mas mesmo assim, aos olhos da Previdência, pela perspectiva da Previdência, ele ainda vai ser jovem. Quer dizer, ele não vai se aposentar tão cedo se aposentar. Né? Não é essa a crítica? Então a graça da tira se concentra no fato de... Então vamos ver aqui, ó. Letra A. O pássaro maior fica desconcertado ante, ou seja, frente a um espelho personificado. Irmão, presta atenção nessa palavra aqui, personificado. O que é personificar alguma coisa? Pô, nós vimos aí, inclusive nas aulas de gramática, em aulas anteriores, nós vimos aí um recurso estilístico, né, que são as figuras de linguagem. E dentro das figuras de linguagem, nós estudamos uma que é a personificação. A personificação é dar a seres inanimados ou a seres inumanos características animadas ou ainda características humanas. Cara, não é o que acontece aqui nessa letra A. Né? Então, olha lá, aqui já estaria errado, aqui você já pode descartar a letra A. Só continua. Né? É um espelho personificado que, ao refletir fielmente as rugas, denuncia a inexorável passagem do tempo. Irmão, cadê o reflexo dele aqui? Como é que eu posso afirmar que ele refletiu fielmente? Então, a interpretação do texto não verbal, que é a minha imagem aqui, não fecha, né? Não está relacionado ao que foi dito aqui na letra A. Então, você descarta isso aqui, não marca. Olha só a letra B. O pássaro menor fazer ilações. O que é uma ilação? Lembra, nossa primeira aula de interpretação textual, quando eu falei da diferença entre compreensão e interpretação, eu falei que o processo interpretativo compreende um processo ilativo. O que é a ilação? A ilação é um processo de dedução. Né? Então, ilação é deduzir alguma coisa, concluir algo. Então, ele fala que o pássaro menor faz uma conclusão sobre possível existência de algum mecanismo de rejuvenescimento em resposta a um espelho revelador da velhice. Gente, o pássaro menor aqui, o pássaro mais jovem, ele fez alguma conclusão, gente? Olha lá, a fala dele é uma fala interrogativa, então essa informação aí, ela é falsa, gente, tá? Não tem como ser verdadeira. Olha o café aí, café é vida. Olha só, letra C. O pássaro maior está feliz por ter descoberto uma espécie de fonte da juventude. Tá, já passa uma barra aqui e vamos parar. Cara, ele descobriu fonte da juventude ali em momento algum, né? Em momento algum, já descarta isso. Olha a letra D. O pássaro maior ter trazido a graça da tira se concentra no fato do pássaro maior ter trazido, com um subterfúgio irônico, os novos parâmetros de aposentadoria da Previdência Social. Opa, então vamos lá. O que é ironia? A ironia é uma figura de linguagem que consiste em dizer o contrário daquilo que eu penso, mas, de certa forma, deixando evidente, né, o meu real pensamento. Nem gosto da ironia, vocês sabem disso. E essa fala por si só já é um bom exemplo de ironia. Então, observe que a letra D até agora é a que mais se adequa ao que foi questionado. Porque o pássaro foi irônico, né? Ó, eu estou velho, mas aos olhos da Previdência eu serei um eterno jovem, serei jovem ainda por muito tempo. E reside uma ironia, uma crítica na fala desse pássaro aqui. Como a função da charge é trazer essa crítica à tona, né, com base em um tema atual, com base em algo que realmente é real na sociedade, uma situação real da sociedade, é muito possível que essa letra D seja a resposta. Agora, olha só a letra E, vamos observar aqui. O pássaro maior terá autoestima elevada ao saber-se reconhecido pela Previdência Social. Alguém com juventude prolongada. É o cara que não entende, né? É como se ele achasse que alguém fez um elogio para ele. Então, essa letra aí aqui é super falsa, né? Mais falsa aí que nota de R$3. Então, melhor resposta, realmente, letra D, tá? A graça da tira aí está residindo na constatação irônica do pássaro maior, que pelas novas regras aí da reforma previdenciária, que de certa forma aí dilatam
o tempo e somam condições para a aposentadoria, parece dar aí a entender de que ele vai ficar ainda muito tempo jovem, portanto não vai se aposentar. Então o Estado consideraria um trabalhador que mantém a sua força de trabalho ainda por longos anos. E essa informação aí, ela é uma crítica, né? A gente sabe que não é assim que vai funcionar. Beleza? Tranquilo? Então, melhor resposta aí da questão número 1 só pode ser o quê? Letra E. Perdão, letra D. D de doido para ser aprovado. Fechou? Tranquilo? Olha a questão aí de número 2. Questão de número 2 trouxe para a gente aqui dois textos. Olha lá, eu tenho aqui um texto verbal, né, que é um trechinho de um poema do Fernando Pessoa, Mar Português. Foi colocado aí no livro Antologia Poética. E depois você tem aqui, ó, observe bem, uma charge aí. Né? Você tem aqui uma tirinha. Então você tem dois textos de gêneros diferentes. Normalmente, quando isso acontece, pessoal, a banca examinadora ela quer saber se esses textos têm nos seus temas aí convergência ou divergência. Ou seja, os temas são os mesmos ou são temas diferentes. Se são temas convergentes, eles têm a mesma opinião sobre esse tema. A opinião aí dos textos são também divergentes ou convergentes. Beleza? Então a banca normalmente traz essa linha de análise para nós. Olha, essa questão apareceu aqui em 2019 na UEG. Olha só. O sentido da tirinha é construído a partir da relação que estabelece com os famosos versos de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? São os versos 7 e 8 do poema Mar Português. O modo como esses dois textos se relacionam é chamado de, tá vendo? Eu quero saber, esses dois textos já deixou claro, eles estabelecem relação com o outro. Agora, como é que eles vão se relacionar aqui? Então vamos lá, vamos entender. Olha lá. Mar Português. O Fernando Pessoa escreve assim: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Tá, beleza. Vamos lá. A tirinha já fala aqui, ó, né, uma tirinha também do Ferrato Pessoa. Observe aí que tem aí quase que uma paronímia, né? E aqui ele fala assim, olha lá. Você tem uma personagem olhando aqui para uma equação matemática, né? Ele fala: calma com o problema, calma com o problema se a conta não é pequena. Sempre tenho pena se a galinha não é pequena. Agora que ele está aqui em contato com uma galinha. O vale tudo não vale a pena se a luta é pequena. Agora ele em contato aqui com o lutador de vale tudo, né? De acho, uma hora sai algo que presta. É como aqui, se o Fernando Pessoa, né, estivesse tentando escrever o poema Mar de Portugal. Ele foi testando, e olha, uma hora vai sair alguma coisa que presta. Esse processo de construção aqui faz todo sentido se levarmos em consideração que o Fernando Pessoa ele é um poeta de construção, tá? O que isso significa? Que ele escrevia e reescrevia os poemas várias vezes. Né? Não era algo de inspiração, que ele, nossa, estou inspirado e escrevi e pronto. Não, era um exercício árduo ali de escrita. Beleza? Então, você tem aqui uma paráfrase. Os dois textos se relacionam por intermédio de paráfrase. Meus queridos, a paráfrase ela acontece quando eu reescrevo um texto aí por intermédio de sinônimos. Tá? Então eu mantenho a ideia original, tá? Mas eu uso palavras diferentes para reescrever esse texto. Nesse caso em questão, não ocorreu aqui paráfrase. Não é o que acontece. Tá? Letra B, linearidade. Gente, essa linearidade aqui também não ocorre. Tá? A linearidade é uma característica relacionada à organização de signos, né? De coisas que representam outras coisas. Tá? Um signo ele é disposto após o outro, né? E sem que haja, por exemplo,
concomitância, sem que eles ocorram ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na estrutura de uma oração, né? Os signos da oração, as palavras da oração, são colocadas uma linearmente após a outra e elas não acontecem ao mesmo tempo. Se relacionam entre si, mas ocorrem de forma linear. Não é o que acontece nesse caso, tá? Um texto não se relaciona com o outro por linearidade, beleza? Tá? Um não é sequência do outro. Metalinguagem. Galera, para ocorrer metalinguagem, eu preciso que o código linguístico explique o próprio código, certo? Tá? O prefixo meta, que significa ir voltado para si, vai acontecer então quando, né, a metalinguagem acontece quando a linguagem está voltada para si mesma. Eu vou te dar um exemplo pífio aqui, o dicionário, que é uma obra em que você tem palavras, certo? Dando significado de palavras. Então eu tenho a linguagem explicando a própria linguagem, a linguagem voltada para si. Aí temos metalinguagem. Tá? Uma aula de português, existe metalinguagem, porque eu utilizo a língua portuguesa para explicar a própria língua. Beleza, pessoal? Né? Pega aquele programa que até pouco tempo tinha na Globo aí, Video Show. Né? É um programa de vídeos que vai reprisar os vídeos da própria emissora onde ele passa, né? Onde ele passava, na verdade. Então você tem metalinguagem ali. Tá? Mas não é o que acontece aqui. O texto 1 não explica o texto 2 e vice-versa. Então não há metalinguagem entre os dois textos. Tá? Intencionalidade. Gente, o que ele quer dizer com isso? Né? A intencionalidade é a verdadeira intenção do autor ao elaborar o seu discurso. Né? E isso não acontece aqui. Né? O texto 2 deixa claro, por exemplo, que aqui havia a intenção da criação de um poema, beleza, mas isso não se relaciona com o texto 1. No texto 1 eu não tenho essa... No poema do Fernando Pessoa, realmente, eu não tenho a ideia de intencionalidade. Nada no poema, nenhum elemento linguístico, traz para mim o fato de que ele realmente tinha a intenção de escrever um poema falando aí sobre os feitos de Portugal e tudo mais. Então, é falso. O que nos resta aqui é a letra E. Intertextualidade. Né? O prefixo inter significa para a gente dentro, né? Uma coisa dentro da outra. Então é um texto dentro do outro. Observem que o texto 2 e o texto 1 eles se relacionam. Né? Quando você lê aqui, calma com o problema, se a conta não é pequena, né? Sempre tenho pena se a galinha não é pequena. Todos esses versos expostos aqui no texto 2 deixam claro que você tem aqui uma relação com o texto 1 do Fernando Pessoa, sobretudo com esse trecho aqui, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então ocorre uma intertextualidade entre os dois textos aqui, beleza? Melhor resposta aí qual é então? Letra E, né? Letra E de esperto demais para não errar essa questão. Fechado? Uma questão difícil? Não, não é uma questão difícil não, mas ela abrange conceitos aí bem técnicos, tá? Vamos para a sequência? Olha só, questão aí de número 3, tá? Vamos lá. Questão de número 3 é uma questão um pouquinho mais antiga, mas ainda atual, uma questão que apareceu na UERJ. E aí ele traz para a gente aqui uma tirinha da Mafalda. Ó. Aí ela fala assim, todo o raciocínio da personagem pode ser expresso na fórmula dedutiva. Se A, então B. Então vamos entender isso aqui. Para que essa fórmula esteja de acordo com o raciocínio da personagem, ela deve ser redigida da seguinte maneira. Então vamos ver. A Mafalda aqui fala assim, ó. Se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Nós amamos a nossa pátria só porque nascemos aqui? Né? Os turcos amam a Turquia porque nasceram na Turquia? Os suecos amam a Suécia porque nasceram na Suécia? Os japoneses amam o Japão porque nasceram no Japão? Título, ou seja, né? Qual seria o título da redação da Mafalda então? Patriotismo e comodidade. Marca essa palavra aí, comodidade. Então vamos lá. Ele está falando realmente, né? Se eu nasço em tal país, eu amo tal país porque nasci ali. Então, se A, então B. Né? Essa é a lógica que a questão traz para nós. Então, essa fórmula, né? De acordo com o raciocínio da Mafalda, deveria ser redigida de que maneira? Então vamos lá, letra A. Se escolhemos onde nascer, então amar a pátria não é uma obrigação? Irmão, em algum momento na tirinha,
há menção à escolha do local de nascimento? Eu não tenho referência no texto que me leve para essa avaliação. Então é falso. Se não escolhemos onde nascer, então a pátria, perdão, se não escolhemos onde nascer, então amar a pátria é uma conveniência? E aí? Se a gente não escolhe onde nascer, então eu nasço em determinado lugar, convém. Conveniência e comodismo, que é o que foi expresso lá no último quadrinho para nós. Olha, pode ser a letra B, né? Porque é lembra, a charge ela traz para nós um teor crítico. Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo é satirizar, é criticar, não é isso? Essa charge aqui, ó, questão de 2017. Então, a charge também ela é atualíssima. Observe que ela está fazendo uma crítica a essas noções de patriotismo que nós temos na sociedade atual. Né? É uma conveniência ser patriota hoje. Por quê? Porque nasci em tal lugar. Né? Então veja bem, pode ser a letra B. Vamos tentar descartar a letra B, C e D. Letra C e D, olha só. Se a professora se zanga com perguntas, então eu não devo fazer uma redação só com perguntas. Ela falou que se a professora não se zangasse, ou seja, o verbo zangar está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Indica aqui que é possível, é uma hipótese que a professora pode vir a se zangar. Não significa que ela efetivamente vá se zangar. Beleza, pessoal? Então, observem aí, né, os valores semânticos dos modos dos tempos verbais nos auxiliando na construção de sentido para interpretar a charge. Então, descarta a letra C, porque na letra C ela está sendo categórica. Se a professora se zanga com perguntas, então eu não devo fazer. Quer dizer, está falando que ela vai se zangar. Letra C, falso. D, se a professora não se zanga com perguntas, então eu posso fazer uma redação só com perguntas. Ou se a letra C é falsa, a letra D vem na mesma linha de avaliação. Logo, só nos resta aqui como resposta a letra B de bola, tá certo? Então, a letra B traz para a gente aqui a resposta correta. Até porque nós já entendemos, né, no próprio começo aí da nossa aula de hoje, que a charge traz para a gente um teor crítico, um teor satírico relacionado a um tema da atualidade. Então, é natural que seja a letra B, porque traz uma crítica a essa ideia de patriotismo, que na verdade é um sentimento cômodo, né, que a sociedade atualmente apresenta. Beleza? Pessoal, olha só, essa outra questão aqui, ó, é uma questão também da UERJ, mas de uma edição de prova passada, né? Uma edição de 2016, anterior à questão que nós vimos aí, a questão de número 3, tá? Aqui, a UERJ trabalha da seguinte forma. Ela coloca assim, ó, o personagem presente no último quadrinho é um ácaro, um ser microscópico. Suas falas têm relação direta com seu tamanho. No contexto, é possível compreender a imagem do personagem como uma metonímia. Essa metonímia representa algo que se define como. A metonímia ela é a substituição de uma palavra pela outra, né? Sendo que essas duas palavras estabelecem entre si uma relação de contiguidade, né? Uma relação aí de nexo lógico entre uma e outra. Então, olha só a tirinha que a charge fala assim: isso é uma pedra. Na verdade, isso é um desenho de uma pedra. Você aprendeu a língua, entende a palavra. Você conhece uma pedra e por isso olha essas linhas e enxerga uma pedra. Então, quer dizer, você enxerga aquilo que você conhece. E lembrando que esse segundo quadrinho estabelece uma relação com a obra do René Magritte. Né? Ele tem uma obra em que há um cachimbo pintado e em francês ele escreve, né? Isso não é um cachimbo. Por quê? Porque a arte é representatividade. Então aquilo é, na verdade, a representação de um cachimbo e não é um cachimbo necessariamente. Essa ideia do René Magritte, ela de certa forma resume os dois primeiros quadrinhos dessa charge aqui que foi colocada pelo UERJ, tá bom? Depois, ou seja, isso aqui não é uma pedra, é a representação de uma pedra, tá? O terceiro quadrinho ele fala, mas se eu falasse de algo que você não entende, se desenhasse algo que você não conhece, você não veria nada. Então, isso acontece todos os dias na frente dos seus olhos, você nem sabe que está lá. A vida acontece com ou sem você. Beleza? Então, essa é a charge que a UERJ colocou para nós. Então, vamos ver aqui. Essa metonímia representa algo que se define como, letra A, invisível. Bom, observe que no terceiro quadrinho, né, que ele retirou inclusive as bordas da tirinha.
como se essa tirinha aqui simplesmente não existisse. E na questão, no comando, ele ainda afirma para nós que o ácaro tem uma relação direta, uma relação de contiguidade, né? O que ele fala tem relação de contiguidade com o seu tamanho. Então, você vê o ácaro? Né? Você não vê. Então, ele é, de certa forma, invisível, né? E é o que acontece aqui no terceiro quadrinho para nós. No terceiro quadrinho ele está invisível, você não vê o ácaro, né? Apesar de ele estar falando com você. E no quarto e último quadrinho aqui ele se revela, né? Aqui está ele. Ele se revela não como uma pedra, mas sim realmente como um ácaro, algo que você não vê, certo? Então o ácaro aqui ele representa o invisível, tá? Nesse caso, tudo que é invisível. Tá? Por isso que a metonímia que a parte é o ácaro representando o todo, representando o invisível, beleza? Então o ácaro representa aquilo que é invisível. Embora invisível a olho nu, o ácaro ele é uma espécie viva, real, concreta, que convive aí com as pessoas e quase todos os lugares de uma casa, né? Ou de qualquer recinto aí que esteja fechado. Dessa forma, apesar de microscópico, o invisível ácaro ele é parte do convívio humano quase todo o tempo, né? Mesmo que a maioria das pessoas ignorem aí a sua existência. Então, o ácaro aqui estabelece uma relação metonímica com a ideia da invisibilidade. Então, de cara, nós temos que marcar aqui como resposta letra A. Letra A de aprovados aqui, então, é a resposta mais adequada para nós, beleza? Então, o ácaro aí estabelece uma relação de metonímia com aquilo que é invisível. E aí você tem a crítica da charge, né? A vida acontece, independente de você ver ou não, de você reconhecê-la ou não, essa vida aí está ocorrendo. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Façam aí o restante da lista, ela já se encontra gabaritada na plataforma para vocês. Havendo dúvida, eu os aguardo aí nos plantões, tá certo? Desejo vocês aí uma ótima semana. Forte abraço e em breve a gente está junto aí presencialmente. Até mais, meus queridos. Até logo.